Está nas livrarias 1889, o último livro da trilogia sobre a história do Brasil, escrita pelo jornalista Laurentino Gomes. Os 2 primeiros volumes já venderam 1,5 milhão de exemplares. Para falar sobre o terceiro, o autor recebeu a reportagem de Isto É na sua casa, no interior de São Paulo. Confira a seguir trechos da entrevista sobre o melhor livro da série, que colocou a história do Brasil na moda. A história é uma ferramenta de construção de identidade, de uma sociedade, de um país, de uma nação e das pessoas individualmente. Então, a história, embora os personagens e os acontecimentos do passado sejam reais, eles não mudam mais, eles estão congelados no passado, a história continua mudando o tempo todo, de acordo com a forma como nós, das gerações futuras, olhamos para esse passado. É como se fosse na geologia, você vai acrescentando novas camadas que, ao longo do tempo, mudam completamente a superfície do planeta. E a história também vai mudando, de acordo com versões, julgamentos, valores, necessidades das gerações do presente. Essa minha vida de escritor, ela tem dois ciclos bem distintos e diferentes um do outro. É um momento de total recolhimento, um momento que eu estou pesquisando e escrevendo. E aí eu acho que é meio como uma gravidez e um parto, não pode ser feito na luz dos holofotes. Você tem que se recolher e procurar uma coisa mais íntima e mais reservada possível. A exposição pública nesse momento, ela tira o foco e eu acho que suga a energia do trabalho de reportagem. Aí tem um ciclo seguinte que é o de lançamento do livro, aí é total exposição. Aí é a hora que eu volto às redes sociais, é a hora de atrair a atenção do leitor, é a hora de explicar o que foi que eu fiz, qual é o objetivo do livro. Imagina, eu passei 3 anos fechado escrevendo esse livro e pesquisando. Por que agora eu vou me recolher e ninguém vai saber o que foi que eu fiz? Eu tenho que explicar, eu tenho que chamar a atenção das pessoas. Se você vai aos locais em que as coisas aconteceram 200 anos atrás, com um olhar curioso de um repórter, você encontra muita informação. Eu fui visitar Petrópolis e se você chega lá como um turista, você vê os edifícios imperiais e vai embora e tal. Mas se você está tentando entender, do ponto de vista de uma pesquisa da história do Brasil, o que foi que aconteceu lá, no final do século XIX, a paisagem é impressionante. Uma cidade que parecia ser Versalhes, uma cidade imperial que imitava o ritual da corte, da Europa. E era um Brasil que se julgava imperial e europeu. Mas era um Brasil cercado por um mar de escravidão, de pobreza, de analfabetismo e de latifúndio. Esse Brasil naufragou a cidade imperial. Então, é interessante, depois de você visitar a cidade imperial de Petrópolis, pegar um carro e ir e fazer o percurso até Itaipava. E você vai ver esse Brasil pobre, socialmente excluído, pendurado nos morros, hoje na forma de favelas e aquela arquitetura de laje e tal, que nada tem a ver com aquele Brasil imperial, elegante, sofisticado do Palácio de Cristal de Petrópolis. A República, eu acredito que seja um dos eventos mais controvertidos da história do Brasil. É interessante porque, à medida em que eu avanço no tempo e me aproximo do presente, a polêmica também aumenta. É assim, todo mundo concorda no Brasil que a vinda da corte foi boa para o Brasil, ou seja, que foi ali que nós pavimentamos o caminho em direção à independência em 1822. Então, não há muita controvérsia a respeito do Dom João e do papel que ele executou entre 1808 e 1821, quando ele voltou a Lisboa. A independência já tem uma certa controvérsia. Tem gente que acha que o Dom Pedro é um herói, o verdadeiro herói do Ipiranga, o herói da independência, e outros que acham que não, que ele era um boêmio, um fanfarrão, um mulherengo, um sujeito bastante desqualificado.
Porque a independência do Brasil já começa a envolver controvérsia, assim, se o Brasil deveria ser monarquia ou república, uma federação, um governo centralizado, tem o papel da maçonaria, da igreja, a Marquesa de Santos, o conflito de interesses entre Portugal e o Brasil é centrado no Dom Pedro, que precisa se equilibrar nesses dois interesses. E a república, então, é controvérsia total. Hoje ainda tem muitos monarquistas, tem republicanos que acham que o Brasil deveria ser um país centralizado e não uma federação. Tem gente que acha que a república favoreceu mais o Sudeste do que o Nordeste. Tem gente que acha que essa república foi autoritária e não deu oportunidade de participação ao povo, não criou cidadania. Então, isso se reflete na bibliografia. Você vai lendo as obras a respeito da república e observa que as versões mudam de acordo com a opinião do pesquisador, a opinião de quem relatou os acontecimentos. Tem o Raimundo Faoro, que é muito importante, esse História da Queda do Império, esse de Monarquia e República, são livros super importantes. E Hélio Silva, esse daqui é divertidíssimo. Quando você olha para o passado, é muito importante você perceber que existem mitos que foram construídos sobre os personagens, os acontecimentos reais, mas também entender por que esses mitos foram construídos. Mas eu, como jornalista, meio historiador, eu diria que eu também não fico imune a isso, porque eu sou parte do processo, eu sou um brasileiro, parte da sociedade brasileira. Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu tenha escrito a verdadeira história do Brasil, a versão definitiva sobre os acontecimentos. A minha é mais uma contribuição, né? Provavelmente a essa infindável construção de mitos. Para saber mais, leia a reportagem Os Bastidores da República na Isto É desta semana e visite o nosso site www.istoe.com.br.